1 Coríntios capítulo 2, verso 6 em diante. 1 Coríntios 2, 6 ao 9. Amém? Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite, obrigado pelos louvores, obrigado, Deus, por esse ambiente de adoração, de exaltação. Será que você pode aí, meu irmão, no teu lugar, abrir a tua boca e glorificar a Deus, exaltar a Deus, adorá-lo porque Ele é digno de honra e de glória, de louvor. O Senhor já está nesse lugar, meu Deus. O Senhor já preparou esse lugar, Pai, para que a Tua palavra seja ministrada nessa noite. Abre, Senhor, os nossos corações, que possamos estar quebrantados para Te ouvir, para receber do céu, Pai, o alimento que sacia a nossa alma, que sacia a nossa sede. Meu Pai, em nome de Jesus, que haja liberdade nessa noite, para ouvirmos, para sermos impactados e renovados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, na cruz houve o estabelecimento do reino de Deus. Toda a mensagem, o caminho, o propósito de Deus se cumpriu na cruz. Na cruz nós vemos o destronar dos reinos deste mundo, de modo que a sua vitória, a minha vitória, a vitória da igreja começa na cruz. Começa com o nosso Cristo sendo crucificado. Aquilo que aos olhos da humanidade, aos olhos das autoridades da época, era uma vergonha, para nós é uma vitória. Para nós é símbolo de honra, é símbolo de vitória. Para aqueles que ali viviam, Jesus estava sendo derrotado. A batalha estava sendo perdida. Para aqueles que imaginavam que o Cristo viria trazer um tempo de paz, mansidão, de um momento em que não haveria guerras, ou que seria estabelecido um poder mais forte, ou que venceria as autoridades que ali estavam estabelecidas, viram na cruz a derrota. Não é à toa que quando lemos lá em Lucas, no capítulo 24, vemos 2 discípulos saindo de Jerusalém, derrotados, porque o Cristo havia sido morto. Os discípulos ficaram confusos, muitos voltaram para suas atividades, pescar, sem entender, até que o Cristo crucificado aparece na praia para eles. Receberam a ordem: ficai, permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Mesmo diante das provas da ressurreição, das mulheres que viram o Cristo ressurreto, de Tomé, que teve a oportunidade de tocar nas feridas e chagas de Jesus, dos discípulos que estavam reunidos e de repente Jesus aparece entre eles. Mesmo diante das evidências, o coração ainda muitas vezes temeroso, não compreendeu, não entendeu a vitória da cruz. A vitória da cruz. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando da sabedoria de Deus, que é superior à sabedoria do homem. As estratégias de Deus, que são melhores que as estratégias humanas. Os ideais, os planos, o tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo, que é diferente dos teus planos, que é diferente daquilo que você planeja, projeta para o futuro. Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um caminho melhor para você. Deus tem uma trajetória diferente daquela que você planejou para o teu filho, daquela que você planejou para o teu casamento, daquela que você planejou para a tua família. Talvez o plano de Deus seja totalmente diferente daquilo que você pensa, da ideia que você tem. Porque às vezes a gente quer condicionar o caminho de Deus, a gente quer condicionar a vida dos outros, direcionar a vida dos outros. Mas só Deus pode fazer isso, meu irmão. Só Deus é quem salva, só o Espírito Santo é quem convence do pecado, só Ele pode fazer isso. Ou seja, tem coisas que pertencem aos homens, que os homens podem fazer, e tem coisas que Deus, somente Deus, pode realizar. E nós, por sermos espirituais, por sermos homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos aprender a lutar as guerras com olhos espirituais e não com olhos carnais. Deixa eu resumir para você. A partir do momento que você luta as guerras nos termos naturais, você perdeu. A partir do momento que você luta as suas guerras com a sabedoria do homem, você perdeu. O que a cruz nos ensina é que se queremos vencer, precisamos lutar nos termos de Deus. Precisamos avançar nesse campo de batalha com as estratégias de Deus e não com as estratégias humanas. Há um conflito aqui. Há uma guerra que foi travada na cruz. Uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. É claro que as trevas derrotadas já estavam, mas na cruz, nós vamos ver lá em Colossenses, no capítulo 2, os principados, as autoridades foram despojadas. Mas eu quero falar com você um pouco sobre as estratégias dos homens, dos poderosos, que são diferentes das estratégias de Deus. Quais são as estratégias que as autoridades humanas usaram para levar ou para chegar a uma vitória? Quais são as estratégias que você, meu irmão, usa para alcançar uma vitória no seu dia a dia? Ou para conquistar algo? Quais são as estratégias que você tem usado para atingir um objetivo? Será que você tem buscado as estratégias de Deus? Ou você tem buscado as suas próprias estratégias? Ou você tem buscado no seu próprio coração, que é enganoso, que muitas vezes é recalcitrante, que muitas vezes acorda animado, mas que no outro momento está entristecido, abatido, cansado, não sabe se está certo? Busquemos as estratégias de Deus. Sabemos que para se ganhar um território, nem sempre quem ganha é o maior exército. Nem sempre quem vence
é o mais forte, é o mais numeroso, é o que tem mais estrutura. Basta nos lembrarmos, por exemplo, de Gideão, que aprendeu a lutar teve que aprender a lutar segundo as estratégias de Deus. Primeiro precisou crer que era Deus que o tinha chamado. E aí começa algo novo na sua vida, sabe? Porque o princípio de tudo é entender que existe um chamado de Deus para você. O princípio de tudo é compreender que tudo começa com o chamado. E o chamado de Deus é irrevogável na nossa vida. Não temos como fugir do chamado de Deus. Não temos como nos esconder do chamado de Deus para nós. Se o teu chamado é assistir, por mais que você fuja, quando você chegar num lugar, você vai estar numa oportunidade de assistir. Se o teu chamado é aconselhar, por mais que você tente fechar os teus ouvidos, o conselho vai vir na tua mente. Quando você vê, já vai estar saindo dos teus lábios. Se o teu chamado é ensinar, aonde você estiver, pessoas vão se reunir à sua volta para ouvir o ensinamento que sai da tua boca. Queridos, não temos como fugir do chamado do Senhor. E Deus tinha um chamado na vida de Gideão. E Gideão então faz prova com Deus, a prova se confirma, Deus levanta, chama um exército para Gideão, só que Deus olha e diz, está grande demais. E começa a peneira de Deus. Até que sobram 300 para lutarem ao lado de Gideão. E talvez nós olhemos para a quantidade, aqueles que talvez fizessem um cálculo, disseram, não dá para vencer. Mas quando nós estamos debaixo das estratégias da autoridade de Deus, não importa a quantidade do inimigo que está à nossa frente, o que importa é que Deus está conosco, é que Deus está contigo, é que a vitória vai chegar, é que o Senhor vai te dar a estratégia correta para você vencer. As estratégias de Deus são diferentes. Deus então fala para Gideão, coloca a tocha dentro do cântaro, no momento certo quebra o cântaro, vai brilhar, o inimigo vai fugir. E assim Gideão teve vitória, usando as estratégias de Deus. Mas nós, queridos, somos tentados a usar as estratégias dos homens. E as estratégias dos poderosos é a estratégia de conquistar territórios pela força. É de conquistar por meio do carisma, do poder, do dinheiro, da influência, dos amigos. É a estratégia de alcançar e crescer, traindo, mentindo, roubando, fazendo aquilo que está no nosso coração, matando os inimigos. Os poderosos ganhavam território dessa forma. Foi assim que o Império Romano se estabeleceu. Chegava, quando não matava, cobrava os altos tributos, fazia ali um jogo, o império crescendo, com traições, com mentiras, com corrupções. E assim é a cabeça das autoridades dos homens. E esses homens estavam tão cegos pelo poder, que o texto que nós lemos vai dizer que eles não conseguiram perceber que era o Cristo, ou que a própria sabedoria de Deus estava sendo crucificado, que o Senhor da glória estava sendo crucificado. Eles estavam tão cegos espiritualmente que não perceberam que eles estavam matando o Filho de Deus.
Estavam tão cegos que eles não perceberam que eles estavam matando a própria sabedoria de Deus na cruz. O homem se torna cego quando ele está afastado de Deus, quando ele está longe do seu Criador. Ele acha que tem muito conhecimento, ele acha que tem muita sabedoria, ele acha que domina todas as coisas. Mas sabe qual é o segredo aqui, queridos? É que você não luta nos termos que o mundo luta. Nós não agimos, não somos motivados, nem nos pautamos pelos termos que as autoridades se pautam. Nós somos pautados pela palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 6, ele fala de uma armadura. Ele diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para resistirmos, para ficarmos firmes. E ele fala de uma espada, de uma arma de guerra. Não tinha metralhadora. E essa arma de guerra é a palavra de Deus. Porque é pela palavra que nós nos movemos espiritualmente. É pela palavra que nós somos, ou que recebemos de Deus tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Todas as bênçãos de Deus. É pela palavra de Deus que nós recebemos a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela palavra do Senhor que nós somos revestidos, que nós temos autoridade. É na palavra que a cura vem. É pela palavra que nós oramos. É pela palavra que somos revestidos por Deus. O Senhor então nos concede a autoridade por meio da sua palavra. Mas as autoridades, o inimigo das nossas almas usa armas desse mundo. Usa as armas das trevas. De modo que se eu uso as mesmas armas que o inimigo usa, eu me igualo ao inimigo. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é o mestre da astúcia e do engano. As autoridades humanas usam as mesmas armas de Satanás. Usam as mesmas armas da mentira, do engano, da falsificação, da adulteração. E se você serve a Deus, você não pode usar as armas que o inimigo usa. Daí você diz, pastor, mas isso é desleal. Isso é uma guerra assimétrica, meu irmão. Ou seja, o inimigo faz o que quer, mas você está restrito a agir conforme a palavra. É como aqueles que não seguem lei nenhuma, mas você, que é um cidadão que paga suas contas, que tem um nome a zelar, você se submete às leis. Você serve a Deus. Você serve ao Senhor. Você não se move nem age por meio da mentira, do engano. Mas você se move pela palavra de Deus. Veja que Jesus venceu sem enganar, sem mentir. Ele disse, olha, eu estive o tempo todo no meio de vocês nunca me prenderam. Ele chegou diante do templo e falou, olha, destruam esse templo, em 3 dias eu vou edificar. Falaram, ué, mas está mentindo? Não, porque ele estava falando a respeito do próprio corpo, da própria morte e da sua ressurreição. Jesus, queridos, falava por meio de parábolas.
para que aqueles homens muitas vezes não entendessem o mistério de Deus, ou a palavra de Deus. E esses homens não entendiam porque os seus olhos estavam cegos, mas para aquele que estava espiritualmente ligado a Jesus, quando não entendia, ele mesmo dava a explicação. E assim acontece com você. Quando você não compreende as coisas de Deus, o que você faz? Você vai orar a Deus. E daí você recebe a revelação de Deus. Você recebe a palavra de Deus. A palavra que te mostra, a palavra que te dirige. É por isso que você não é guiado por notícias, mas você é guiado pela verdade de Deus. O seu ânimo não está em alta por causa da bolsa de valores que subiu, mas o seu ânimo fica em alta quando você está debaixo da autoridade do Cordeiro de Deus. Quando a sua vida está submetida ao Senhor. Quando você recebe a revelação de Deus, quando Deus fala contigo, isso para você é motivo de alegria, de festa. É o momento em que você está sós com Deus, quando Ele se revela ao teu coração. O reino deste mundo, Satanás usa as armas da provocação. E a provocação é uma estratégia para fazer você agir sem pensar. Para você agir sem consultar a Deus. É uma estratégia para você agir segundo a carne e não segundo o Espírito. Não foi assim quando levaram a mulher adúltera diante de Jesus? Colocaram, Jesus estava lá, tranquilo, de repente colocaram uma mulher pega em adultério. E tentaram colocar Jesus num conflito. Tentaram colocar Jesus numa saia justa, provocando. Mas Jesus teve calma naquele momento. E você precisa ter calma em muitos momentos, meu irmão. Momentos em que chega aquele telefonema, momentos em que chega aquela... Não, você tem que responder agora, você tem que fazer agora. Ele diz que Jesus continuou riscando no chão, calma, levantou o seu rosto e disse para aqueles homens que estavam prontos para apedrejar aquela mulher, ele disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E uma resposta de Jesus foi o suficiente para fazer aqueles homens se desarmarem. O mundo espera, querido, uma resposta sua para eles se desarmarem, porque as estratégias deles são essas as estratégias da provocação, da mentira, do engano. São as estratégias para te envergonhar. A outra estratégia que Satanás usa é a estratégia da infiltração. O próprio Senhor Jesus diz que no meio do trigo há também joio. Que dentre os discípulos, os apóstolos, tinha um traidor. A infiltração, muitas vezes, Satanás usa para colher informações. Informações sobre a sua vida. Informações, quando você descortina o seu coração, como aconteceu com Sansão, que se apegou, que abriu o seu coração para o inimigo. A infiltração é aquela brecha no muro. É aquela brecha pequena que muitas vezes não damos valor, mas que é suficiente para
encharcar o muro, e quando nós menos percebemos, o muro cai. Quando nós menos percebemos, temos que fazer uma obra. Temos que quebrar tudo, se quisermos consertar. É por isso, querido, que toda infiltração na sua vida precisa estar fechada. Nós, quando nos casamos, tínhamos um guarda-roupa muito legal. O guarda-roupa pegava a parede toda, né? O canto e aquela parte, uma parte maior, um L, né? E uma vez a gente procurando o sítio para o retiro, eu estava longe, a Elia me ligou, olha, está saindo água embaixo do guarda-roupa. Eu falei, como que é? Água? Como é que vai sair água embaixo do guarda-roupa? Né? Garoto novo, não entendia nada dessas coisas. Daqui a pouco tem que tirar tudo do guarda-roupa, afastar tudo, desmontar. Aí quando eu olho para trás da parede, o cano furou dentro da parede. Né? Estourou, era um cano de cobre. E começou a infiltrar. E ficou lá infiltrando. Até que a água começou a escorrer pela casa. Quem mora em apartamento antigo sabe que às vezes o vizinho de cima tem infiltração 2 andares acima. E a água vai escorrer no seu apartamento. A infiltração é perigosa, meus irmãos. Porque nós precisamos descobrir a origem dela para a gente poder sanar o problema. Às vezes a gente só vê os efeitos, a gente só vê a confusão criada, a gente só vê o problema, é a água saindo debaixo do guarda-roupa, mas a gente não sabe onde é a origem. E Satanás tenta usar isso, querido, criar essa confusão dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu relacionamento. Para você não saber, você ficar sem entender. Mas é por isso que você tem os braços do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus, aquele que vê todas as coisas, aquele que conhece o nosso coração. Ele sonda e conhece o teu coração. Ele pode mostrar onde há infiltração na sua vida, onde o teu muro está rachado, onde o cano estourou, onde o milagre pode chegar, onde Deus pode fazer um reparo em você. E por último, a estratégia do inimigo sempre vai terminar em força, em guerra, em armas, em sangue. Sempre que um reino se estabelece, ele se estabelece pela força. Ele se estabelece com um exército, com um poder, com um poder bélico, com as suas armas. Porque se você não obedece, se você não cumpre, ele te pune. Se você não faz o que ele está mandando, você é chantageado, é punido, é maltratado, é massacrado. E nós vimos isso no decorrer da história em grandes impérios que cresceram à custa de guerras, de lutas, de sangue e de morte. Mas o Senhor Jesus disse para você hoje: as minhas armas são diferentes dessas armas. Você não luta nesses termos. Você luta conforme os termos de Deus. É por isso que eu quero ler Colossenses capítulo 2, o verso 15, que diz assim: e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Paulo aqui está dizendo, que a vitória de Cristo na cruz, a vitória de Deus na cruz, tirou toda a autoridade dos principados e potestades. Sabe? Aquela vitória que foi desprezada, aquele poder de Cristo que foi desprezado. Quando Jesus chegou diante das autoridades humanas, eles esperavam que Jesus se justificasse. Eles esperavam que Jesus talvez implorasse pela sua vida. Esperavam que Jesus tivesse uma desculpa. Mas Jesus sabia que era para aquele momento que Ele havia estado entre nós, ou que Ele estava entre nós. Jesus estava ali com um propósito. Quando um reino dominava outro reino, quando um rei dominava outro rei, era comum despojar aquele rei da sua autoridade. Sai para lá, dava um tapa na coroa, tirava a armadura, aquele rei ficava praticamente nu, e ele era puxado por um cavalo ou um animal, quando não ia andando, sendo desprezado, apontado. As suas insígnias de autoridade haviam sido retiradas. O reino dos homens não entendeu que na cruz eles estavam sendo derrotados. Não entendeu, nem a igreja entendeu, que na cruz Deus estava sendo vitorioso. A Bíblia diz que eles foram expostos publicamente ao desprezo. Deus triunfou sobre eles na cruz. Quando Jesus foi ser crucificado, os judeus da sua época disseram: nós temos por rei somente a César. Eles não reconheceram a autoridade de Jesus. Quando colocaram o título em cima da cruz. Aliás, a palavra títulos falava justamente sobre isso. Aquilo que era o principal, a acusação principal, que era colocada acima daquele que ia ser condenado. E a condenação de Jesus era: ele é o rei dos judeus. Era um reino em conflito com outro reino. E até hoje isso acontece. Esse conflito acontece todos os dias. Um reino que se pauta pelas regras dos céus, em conflito com um reino que se pauta pelas regras do mundo. Pelo Deus desse século. Pelo coração do homem. Ele é o Rei dos reis. O Senhor dos senhores. Os judeus olharam para aquela placa, se sentiram afrontados e disseram: não, nosso rei é humano, é César. O nosso rei, só reconhecemos César. E aqueles homens, em tom de zombaria, estavam cumprindo o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, ele é irrevogável. Não tem como fugir. Não tem como escapar. E é por isso que você precisa se pautar ou usar as armas de Deus. Quais são então, pastor, as armas de Deus? Paulo, quando fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, sobre a suprema excelência do amor, ele vai dizer: essas coisas, pois, permanecem, a fé, a esperança e o amor.
estes três, mas o maior destes é o amor. O reino de Deus não é um reino pacifista. Porque Jesus, na hora certa, teve autoridade para pegar em chicotes, para quebrar tudo daqueles que estavam zombando da casa de Deus, que não estavam fazendo da casa de Deus casa de oração. Jesus nos ensina a sermos guiados pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão, pela esperança de que Ele virá, de que dias melhores virão. Na década de 60 em diante, começaram a surgir os primeiros teólogos modernos, falando sobre a teologia da esperança. Nesse tempo, as pessoas estavam desesperançadas, muito, em parte, consequência de uma segunda guerra, de uma guerra que dizimou milhares de pessoas, de uma guerra que acabou com a esperança de milhares de pessoas. As pessoas queriam paz e amor. As pessoas queriam um refúgio, não queriam mais saber de guerras. O lema era: faça amor, não faça guerra. Estavam cansadas de tanta luta. E muitos começaram a surgir dizendo ou questionando o próprio Deus, falando como crer em Deus depois de Auschwitz. Como crer em Deus depois de tanta morte, de tanta dor, depois de tantas pessoas sendo dizimadas, como crer em Deus? E os teólogos da esperança chegaram dizendo o contrário. Como não crer em Deus? Porque a mesma pergunta que é usada para não crer, ela é usada também para crer. Como não crer em Deus? Diante dos absurdos que o homem faz, diante das atrocidades humanas, diante de um coração amargurado pela dor, pela mentira, pela sede de poder, pela vontade de vingança, pela vontade de subjugar o próximo, como não crer em Deus? Porque esse Deus, Ele tem uma esperança que está por vir. Nós esperamos algo que está por vir, que é muito melhor. E é por isso que nós lemos aqui o texto de 1 Coríntios, em que Paulo fala que nem olhos viram, se lembrando aqui do Antigo Testamento, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a sua esperança, meu irmão. Hoje talvez você sofra um pouco, porque você às vezes apanha, às vezes é caluniado, às vezes você é enganado, mas você diz: eu não posso fazer o mesmo, porque eu sirvo a Deus. Eu tenho que orar pela vida dele. Eu tenho que buscar Deus pela vida dessa pessoa. Às vezes fazem o que fazem com você. E você diz: eu preciso clamar pela vida desse ser humano. Para que Deus tenha misericórdia. Para que Deus o perdoe. Para que Deus o resgate das trevas. Porque a minha esperança é ir para um lugar que olho nenhum jamais viu. Aquilo que jamais penetrou no coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para mim. Qual é a coisa mais prazerosa para você hoje, meu irmão?
Qual é a coisa mais prazerosa para você? Ah, pastor, eu adoro tomar um café depois do almoço. Oh, maravilha, até marcha no poder. Ah, pastor, eu adoro uma Coca-Cola. Eu amo comer pudim, aleluia. Sabe, Deus está dizendo isso. A glória de Deus é melhor do que pudim. É melhor do que todos os reinos desse mundo. Estar com o Senhor é muito melhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo chega a dizer: eu falo com vocês, não como maduros na fé, mas eu falo como crianças, como meninos espirituais. Porque essa igreja, meu irmão, acontecia tanta coisa, era tanto absurdo que acontecia nessa igreja, que o apóstolo Paulo precisou repreender. Precisou mostrar que os olhos espirituais deles estavam fechados. Eu convido você, querido, nessa noite a abrir ou se entregar a Ele, para que os teus olhos espirituais sejam abertos, para que você consiga ver o agir de Deus na sua vida, para que você consiga lutar com as armas de Deus, com a arma do perdão, com a arma da misericórdia, com a arma do amor, com a arma da reconciliação, com a arma da esperança de que Deus vai buscar a sua igreja, vai buscar o seu povo, com as armas da fé, que podem mover, que podem mudar corações, que podem abalar as estruturas de poder. São essas as armas que Deus te deu. Deus te deu uma armadura, te deu o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, te deu a espada da verdade. Você consegue apagar dados inflamados do inimigo. Deus fez tudo isso por você. Aleluia, Jesus. Mas Ele não fez isso para você agir conforme o mundo age. Tem gente que tem a armadura de Deus, mas prefere lutar sem armadura com a força humana. Davi lutou sem armadura, irmão, mas Davi foi na força de Deus. Davi abriu mão da armadura, que a armadura era humana. A armadura era a armadura de Saul. Davi disse: eu prefiro estar sem armadura e lutar nos parâmetros de Deus. Eu prefiro enfrentar o gigante na força do Senhor dos Exércitos. E foi para isso que Deus te chamou, meu irmão. Deus não te chamou para ser pautado pelas trevas. Deus não te chamou para ser pautado pelos homens. Deus não te chamou para viver no medo das notícias, dos enganos, daqueles que tentam roubar a sua fé, que tentam roubar a sua esperança. Mas Deus te chama para se levantar hoje e ir contra o gigante, no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Será que você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você hoje. Aleluia, Senhor. Ele rasgou a cédula de dívida que era contra nós. Os homens diziam para você: você tem uma dívida. Você tem que pagar. A gente não vai esquecer o que você fez. A gente não vai esquecer os seus erros. Oh, aleluia!
Mas na cruz, Ele envergonhou principados e potestades. Sabe, aqueles que te acusavam, aqueles que te envergonhavam, que lembravam o teu passado, que lembravam as coisas erradas que você fez, que lembravam os teus erros, oh, aleluia, que queriam lembrar os momentos que você chorou, alabaçou, os momentos em que você desistiu, os momentos em que você não teve coragem, alabaçubinacalabaçai. Ele diz, eu tirei toda a autoridade deles, toda a autoridade, e os expus à vergonha, e os expus à mentira que eles praticavam, expus a mentira deles, e eles agora não possuem mais poder sobre a sua vida, não possuem mais autoridade sobre você, eles não têm mais uma carta na manga para te envergonhar, porque está consumado na cruz do Calvário, a tua dívida foi paga, oh, aleluia, e você está justificado, aleluia, aleluia, e a comprovação disso, meu irmão, a comprovação disso é a presença do Espírito Santo na sua vida. Ah, Senhor, a presença do Espírito Santo é a certeza de que a tua dívida foi paga, de que o sacrifício já foi feito, de que agora você tem um novo propósito, de que agora você pode, que você consegue agir de acordo com os termos de Deus, porque é Ele quem te fortifica, é Ele quem te fortalece, é Ele quem fala contigo, é Ele quem intercede por você com gemidos inexprimíveis, é Ele quem se move na sua vida, é Ele quem te dá coragem, ousadia, intrepidez, é Ele. Aleluia, Senhor.